E aí, galerinha, eu tô fazendo esse vídeo para contar para vocês como e o porquê eu tornei a meditação um hábito na minha vida. Isso em função de duas coisas. Uma é que eu tenho feito postagens sobre a posição que eu medito, sobre meu companheiro Sagu, e isso gerou algumas perguntas no meu privado. E o segundo motivo é, para quem não sabe, eu sou servidora pública, trabalho na Secretaria da Saúde e sou lotada na ESMA, que é a equipe de saúde mental, psicoterapêuticos, tá? E a gente faz um grupo semanal para falar sobre vários assuntos, entre eles alimentação e atividade física, que é a minha parte. E eu decidi adentrar com o assunto de meditação, porque tá chegando o final de ano, as pessoas ficaram muito tempo de quarentena, recolhidas, estão ansiosas, angustiadas, e as festas esse ano, a virada, o Natal, a virada vão ser completamente diferentes do que foram os anos passados. E isso está gerando uma angústia. Então eu decidi trabalhar com eles a meditação, ensiná-los a tentar relaxar através da meditação para poderem passar essa virada e entrar 2021 um pouquinho mais tranquilos. Mas antes disso, eu preciso que eles entendam e, consequentemente, vocês também, como foi que isso aconteceu para mim. Eu me separei há mais de 2 anos e quem me conhece sabe como foi isso para mim. Foi muito angustiante. Eu entrei numa tristeza profunda. Inclusive eu fiz uso de medicação para poder aos poucos me restabelecer. Só que eu queria alguma coisa que me completasse e fizesse com que eu levantasse sem precisar tomar medicação. Aí eu encontrei alguns mentores, né? Fui pesquisar na internet, encontrei alguns mentores e um deles me apresentou a meditação. Eu busquei alguns mantras e comecei a fazer isso diariamente, e eu fiz com que se tornasse um hábito na minha vida. Meditar não é fácil, gente. Meditar é difícil. É muito complicado a tua mente não te sabotar e fazer com que os teus assuntos venham, as tuas coisas, os teus problemas venham na tua cabeça enquanto tu tá tentando te concentrar. Aí entra o motivo desse vídeo, para responder as perguntas que mais estão me fazendo sobre meditar, tanto no meu PV quanto nos grupos que eu trabalho. A primeira que mais pergunta é sobre a posição. Por que eu não faço meditação naquela posição tradicional, sentado, perna cruzada? Gente, não tem posição para meditar, não tem posição. As pessoas meditam da maneira que querem, da maneira que mais acham confortáveis. Eu fiz vários testes e o modo que eu medito foi o que eu mais me adaptei, porque eu sentada há muito tempo, eu faço uma média de 30 minutos de meditação. Eu sentada há muito tempo, eu comecei a sentir dor nas costas e isso me tirava a concentração. Então eu fui testando e encontrei a posição essa, deitada com as pernas na parede. Eu, deitada completamente, eu dormia. Eu ficava tão relaxada que eu passava do ponto de concentração e acabava dormindo. E com as pernas na parede, eu vi que eu conseguia me concentrar porque eu sentia as minhas pernas o tempo inteiro. E isso fazia com que eu tivesse consciência de onde eu estava e ao mesmo tempo eu conseguisse me concentrar ao ponto de poder viajar nesse universo e me encontrar. Porque esse é o meu objetivo da meditação, foi me encontrar. Então, a posição não importa, desde que tu te sinta confortável. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão encontrar um modo com que vocês se posicionem para ficarem à vontade, sem perder a concentração, mas sem relaxar totalmente e acabar pegando no sono. Gente, eu já dormi muitas vezes nesses testes e acontece ainda, quando eu tô muito cansada eu começo a meditar e eu durmo. Aí o que eu faço, né? Esse não é o momento, vamos meditar em outra hora. A segunda pergunta que mais me fazem, como eu consigo me concentrar? Não é fácil, não é fácil, a mente da gente não para nunca, é difícil tu conseguir
fazer com que ela simplesmente ignore tudo que tu tá passando no momento e se concentre unicamente naquele ponto que tu precisa para poder te encontrar, te reencontrar e te encontrar com o universo ou com teu Deus, cada um na sua religião, né? Então, o que eu faço? Quando o pensamento vem, é isso que vocês vão fazer. Quando o pensamento vem, vocês têm que imaginar que ele é uma nuvem. Ele tá passando na tua cabeça. Então, não adianta tu querer ignorar. Isso não vai acontecer. Ele veio na tua cabeça, tu trata de mandar ele embora, te concentra no teu mantra, te concentra na música, te concentra na voz do teu mentor, que depende qual é a alternativa que tu vai usar. Então, quando o pensamento vem, tu tem que fazer com que esse pensamento vá embora e volte a te concentrar em alguma coisa. O que eu faço? Eu uso a música, geralmente eu uso a mesma música, eu não costumo mudar muito, porque eu pego naquele ponto que eu vejo que me concentro naquele ponto da música que eu sei que ele não vai me deixar sair dali. Eu vou continuar naquele ponto da música que vai me botando de novo, se eu me perdi, em concentração. Então isso é importante tu meditar com uma música ou com um mantra, alguma coisa que faça com que tu te sinta bem. A terceira dica que eu dou, usem fone de ouvido. Usem fone de ouvido. Não tem como vem barulhos, a gente vive em sociedade, tu não vai conseguir um local que tu fique totalmente isolado. Sempre vai ter barulho. Sempre vai ter alguma coisa que vai acabar te despertando, te dispersando. A não ser que tu esteja já numa evolução muito grande de meditação e aí tu consiga ignorar. Eu não tô nessa. Eu não consigo. E acredito que quem está começando agora vai ser muito mais difícil. Então usem um fone de ouvido, botem ali a musiquinha, o mantra e se concentrem, peguem a posição que vocês acham mais confortável e façam com que a cabeça de vocês se concentre apenas na música. Aí vem o principal. Depois que eu peguei a posição, escolhi a minha música, botei meu fonezinho, acomodei o sagu, porque ele não para, né? Ele só vai relaxar mesmo. O sagu sempre faz meditação comigo. E ele só relaxa mesmo quando eu relaxo. Aí ele se acomoda, ele sente que eu relaxei. Eu já observei isso. Enquanto eu ainda estou naquela fase de tentar relaxar, ele não para. Então eu tenho que acomodá-lo. Mas quando ele sentiu que eu relaxei, e agora tem sido cada vez mais fácil isso acontecer, ele também se acomoda e fica ali comigo o tempo inteiro. Então, quando vocês conseguiram isso de local, de posição, de fone, de música, vocês vão fechar os olhos e vão começar a respirar fundo. Respira muito fundo, segura o ar e solta devagar. E segura de novo, respira fundo, segura o ar, solta, e assim tu vai normalizando e vai acalmando a tua respiração e consequentemente a tua circulação e consequentemente o teu corpo. Fechando os olhos, eu procuro um ponto, eu não sei como explicar isso para vocês, é como se eu virasse os olhos, se eu enxergasse atrás dos olhos, como se eu fecho os olhos e enxergo atrás, porque aí eu enxergo o escuro, eu tento buscar o escuro. Eu virando os olhos, mesmo que esteja claro, eu tento buscar o escuro. Eu não sei explicar, mas vocês vão ter que fazer isso. Vocês vão fechar os olhos e buscar o escuro dentro dos olhos de vocês. E eu me concentro naquele escuro. Comigo, eu não sei com as outras pessoas, mas comigo acontece assim. À medida que vai passando, eu começo a ver como se fossem, vamos usar a expressão de novo, como se fossem nuvens naquele escuro, ou como se fossem focos de energia, como se fossem pontos de luz. Isso acontece enquanto eu estou meditando. E eu me fixo naquele ponto de luz, eu me fixo naquela energia. Aquilo me ajuda a concentrar. Então essa foi a alternativa que eu encontrei. Foi assim que eu comecei, porque no começo eu abri o olho, eu me distraía muito fácil, minha cabeça não parava. E quando eu comecei a me concentrar na música e nesses pontos, no meio da escuridão dos meus olhos, eu comecei a me concentrar melhor. Eu comecei a realmente emergir na meditação e comecei a conseguir ignorar o que acontecia em volta de mim. É inexplicável isso. Eu não sei explicar para vocês como acontece.
Mas quando eu termino isso, que à medida que vai passando, o meu organismo já se habituou a meditar meia hora, mesmo que a música seja maior. Quando vai passando, quando meu corpo vai despertando, quando eu saio daquele transe da meditação, eu me sinto muito leve, muito leve. E acreditem ou não, as coisas acontecem com muito mais facilidade para mim. Eu consegui me transformar. Aquela pessoa, eu sou 220, mas eu sempre fui muito ansiosa e sempre fui muito reclamona. Desde que eu comecei a seguir os meus mentores e fazer a prática da meditação, eu consegui me transformar. Então, os meus amigos, que não me deixam mentir sozinha, que podem dar o depoimento deles nos comentários e dizer, realmente, eu não sou a mesma pessoa. E eu mudei muito a partir da separação, mas eu mudei porque eu mudei o meu modo de viver. Eu passei a ser mais light na minha vida através do processo de gratidão e meditação, que não tem como os dois se separarem, não tem como. A gratidão e a meditação fizeram com que a minha vida se transformasse, fizeram com que eu mudasse o meu jeito de ser, com que eu mudasse o meu jeito de pensar. Então, era isso que eu queria falar para vocês, que tentem meditar, vão fazendo o processo aos pouquinhos, não desistam. Eu não desisti, eu já estou há 2 anos nisso e ainda continuo na tentativa de concentração total, mas os 10 minutos que tu conseguir te concentrar, os 5, 10, 15, aos poucos vai aumentando, isso vai fazer uma diferença enorme na vida de vocês. E eu assino embaixo sobre isso. Por isso que eu quis contar para vocês por que eu faço a meditação e por que eu sou tão grata por tudo que eu tenho e por tudo que acontece na minha vida. Beijo, meus amores. Boa meditação para vocês.